Bom, Rio das Palavras, um trabalho que surge numa relação com Nova Almeida, com uma questão do passado de Nova Almeida, em relação ao festival de verão que acontecia ali, organizado pela UFES, né? A cidade já tinha uma presença dessas manifestações artísticas aí na década de 90. Esse festival ocupava o complexo lá em cima da Igreja Reis Magos e a residência, mas se espalhava por toda a cidade. Então havia manifestações de arte na ponte, onde a gente vai instalar lá a máquina de escrever, né, nesse trabalho, mas também em outros bairros da cidade. E o povo entrava em contato com essas manifestações. Então, quando eu pensei nesse trabalho e toquei para o Borém, a primeira questão estaria relacionada a esse papel de Nova Almeida em relação à arte contemporânea, né? Que ali reunia gente de todo o país, teóricos e artistas também. A terra é fluido, nem pedras resistirão ao seu fluxo diário. Cava sem medo, sem receio. Vai levando da terra o sal de tudo quanto é sólido, tudo quanto é passageiro, tudo que envolve o seu movimento. Esse trabalho está relacionado a um momento reflexivo de todos os outros trabalhos anteriores que a gente realizou nas outras fases. E seria, então, uma relação com a escrita, né? Por ser a escrita a maneira como a gente transcreve ideias, enfim. Um rio sem percurso, justo, incompridando o dia, movimento sem direção, em direção ao mar. Um rio dentro e fora, a mesma sina torta, aquela mesma força. Um rio sem destino, pois o destino esse, que dizemos controlar a vida, não pode, dominando nossos dias, um rio é mais que um projeto de engenharia. Instalar uma máquina de escrever ali na ponte e com um papel que fosse longo o suficiente, que atingisse a água e depois, quem sabe, possivelmente levado pela maré até a foz do rio, né? Veio de um mapeamento, né, Júlio, que aconteceu de maneira prévia para a gente, e foi das itinerâncias todas, foi a única que a gente alterou um lugar mapeado, que a gente estava mapeado para um outro lugar, e decidimos no final fazer em Nova Almeida. Considerando as transformações das propostas dentro do projeto, achei interessante a relação mais íntima com a água, que no primeiro teve também com o local do rio em si, né? Na primeira do Rio do Congo, do Nó do Congo, a gente coletou água, né? Então a gente retirou daquela situação, daquela circunstância, um elemento para trabalhar. E para fechar o projeto, a gente acaba levando algumas questões assim que se transmutam no papel e na palavra. Quer dizer, de alguma maneira, isso também é uma resposta a todo o processo que a gente foi passando, que foi transformando o projeto, assim. Eu acho que tudo que foi escrito no texto e no papel, essa fita com mais de 30 metros de material, era uma coisa intimista, né? Então, cada um colocou naquele papel algo que estava na relação com o rio, essa língua de rio, né? Ela acaba trazendo uma espécie de cordão umbilical com elemento, né? Que estava presente também na barra, a nossa coleta da água, a nossa relação com o elemento que estava lá, e fazer essa análise, levar para lá essa informação. Eu acho que tem sim uma ponte de íntima relação. E também uma ponte mais poética, né? Eu acho que a escrita ela já tem uma afinidade com a poesia, não no sentido formal, mas na palavra de trazer e nominar as coisas, né? Instaurar questões. Instaurar né? questões. Eu acho que o trabalho ele fecha as nossas intervenções nas fozes dos 5 nós com uma pausa também no trabalho braçal, que foi as 2 anteriores, né? Muito difícil, uma batalha forte aí com os elementos e com a natureza dos lugares. E ali a gente tem uma pausa para refletir e inclusive brindar esse momento, né? A gente está terminando um projeto, sentando numa cadeira e escrevendo, colocando questões íntimas, questões pessoais, enfim, tudo que tenha relacionado ao rio. Então isso começa a levar também a cabeça para umas relações também da dinâmica, né, desses lugares. Então, muitas vezes, ele, tipo, 30 metros de papel linear é um espaço que a gente não considera a priori, mas é muito vasto, assim, é um latifúndio de letras, né?
E muitas vezes ali a necessidade de entrar num fluxo, que é o fluxo da correnteza, do rio, a coisa que meio que traz uma igualdade, assim, traz um dado meio de transe, assim, né? De escrita, né? Eu me senti algumas vezes assim no processo. Um sentido de imersão, né? Como imergir na água e ser também como a água e deixar que as palavras se construam quase que por si mesmas, não se preocupando muito com uma questão racional do texto, mas se deixando levar por tudo que lhe vem à cabeça no momento que está escrevendo, né? É como diz aquela antiga frase, a mesma água jamais passa embaixo da mesma ponte. Então é um fluxo contínuo, um renovar constante, e esse texto também é esse renovar, tudo que lhe vem à cabeça, e vai preenchendo esse espaço branco do papel e também preenchendo uma relação tua com um rio, né?